Após o empate na Libertadores contra o Nacional, o Colorado volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado tem uma dor de cabeça, para não falar outra coisa aqui, em virtude dos problemas ofensivos e de mecânica do Inter nos últimos jogos. A torcida pede a saída de um jogador do time titular e contesta os dois atacantes que vêm deixando a desejar neste 2025. Enquanto isso, a Europa observa um jovem do celeiro de Ases, que joga justamente nesta posição. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Já peço desculpa pela voz, Como eu disse ontem, voltei para casa, bastante, eu posso dizer assim, baleado, Porque febre, dor de garganta, dor nas costas, enfim, Mas vamos lá, o show tem que continuar, a gente vai atualizando as últimas informações do Internacional por aqui. Tenho muita coisa pra gente conversar, fiz alguns levantamentos e quero trazer estes dados aqui para vocês, neste conteúdo que tem o apoio da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá, te esperando. Ter usado na troca, quem sabe até acima da FIP, dependendo do negócio. Tenho certeza, que a equipe da Gigante vai te proporcionar o melhor pré e pós-venda do mercado, Você pode também, chamá-los no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que o teu carro novo está te esperando lá. Independente, se você está buscando um carro esportivo, uma SUV, um carro mais econômico, tá querendo daqui a pouco dar um upgrade, a família crescer, um carro maior, mais confortável, você encontra na Gigante, tá? Fica lá na Avenida Central, em Capão da Canoa, mas a Gigante sempre pode vir até você. Então chama eles, o link está na descrição deste vídeo e o WhatsApp também aqui na tela para você. Tá certo? Turma, acho que o principal ponto depois do empate do Inter contra o Nacional de Montevidéu por 3-3 é justamente os atacantes do Internacional. O Inter ontem fez 3 gols e nenhum deles teve uma participação direta, nem de Valência e nem de Borré. Valência jogou o jogo completo, Borré entrou no segundo tempo. E aí eu fui para os números, dar uma olhada neste rendimento do Valência e do Borré pelo Inter. Eu ainda acredito que eles podem ressurgir no Internacional. A gente não pode investir tão caro nesses jogadores que já deram resposta no Inter em algum momento. Claro que o Valência vive altos e baixos, essa relação de amor e ódio com a torcida colorada. O Borré passa por uma oscilação nesse 2025, mas ano passado foi muito importante para nós também, na conquista da vaga para a Libertadores de forma direta, aquela recuperação do Inter no Campeonato Brasileiro. E bom, vamos aos números. O Ener Valencia, nesse ano, ele jogou 18 jogos pelo Inter, Tem mais 9 ainda pela seleção equatoriana, onde ele fez 2 gols. Nestes 18 jogos pelo Inter, ele tem 7 gols e 1 assistência. São 5 gols no Campeonato Gaúcho, 1 gol na Libertadores contra o Bahia, lá em Salvador, e o gol contra o Cruzeiro também no Campeonato Brasileiro. E tem uma assistência também na temporada, o Ener Valencia. Em média, ele jogou 1.092 minutos. Se a gente for converter para um jogo de futebol, dá uma média aí de 12 jogos e meio do Valencia no Internacional. Isso dá, gente, uma média ali, se a gente for computar, de uma participação em gol a cada 1 jogo e meio. É o que o Valencia tem, ainda é a melhor média do Internacional, Se a gente pegar esses 7 gols que ele fez, mas a contestação ao Valencia é justamente, dos momentos importantes. É claro que ele fez aquele golaço de falta na final do Campeonato Gaúcho, mas, perdeu um gol importante contra o Palmeiras. Para mim, o gol do Grenal, um gol que o Volpi faz um milagre, mas também, é para ele fazer. Ontem poderia ter chamado mais a responsabilidade, mas eu ainda acho que ele deve ser o titular. O Borré, que é um cara que eu gosto muito, Você sabe que eu estou sempre aqui, exaltando o nosso comandante, um cara que se esforça, tem raça. Ontem, animicamente, mudou o jogo também, a presença do Rafael Borré. Mas, vamos lá, Neste ano, ele tem 17 jogos pelo Inter. Jogou 940 minutos, 945 para ser exatos, o que dá uma média de 10 jogos. Ele tem 3 gols e 2 assistências, ou seja, 5 participações. 3 gols, 2 num jogo só contra o Juventude e 1 contra o Cruzeiro, dentro do Campeonato Brasileiro, onde ele entra no segundo tempo.
O grande problema aqui, né, é que dá uma média de também, né, um gol a cada 2 jogos, uma participação em gol a cada 2 jogos, o que é muito pouco, né? Vamos ser sinceros aqui. O Inter precisa, né, de um pouquinho mais dos 2 atacantes que eles cresçam no momento decisivo. Ontem também, né, o Roger teve que sair em defesa do Bruno Henrique, né? Afinal, o Internacional teve trocas no segundo tempo, o Bruno foi vaiado. Eu gosto também do Bruno Henrique, tá? Mas ontem fez uma partida muito ruim. E foi perguntado sobre o Roger, sobre essa disputa, né? Afinal, onde está o Thiago Maia? O Diego Rosa está lesionado, né? O Inter não conseguiu contratar esse camisa 8. E o Roger respondeu o seguinte: os números não mostram a incapacidade física do Bruno Henrique. Ele não está desgastado. A disputa sempre está aberta em qualquer lugar do time. Ele ganhou a titularidade por méritos. O Thiago Maia teve toda a questão de saída, né, para o Santos, aquela coisa toda. E o Diego usei, né, ele disse, antes do Thiago. Mas não posso resumir as atuações dos meus atletas por este momento de instabilidade. Então o Roger colocou, né, muito mais essa questão, né, de instabilidade do time como o motivo para a queda de rendimento do BH do que propriamente, né, algo individual do jogador, que chegou a ser preservado no jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, nem viajou lá para a capital cearense, e o Inter então achando algumas justificativas aí para o Bruno Henrique. Vamos ver o que mexe o Roger, né? Eu já mudaria para o jogo contra o Juventude algumas questões. Acho, tá, que o Thiago Maia tem que voltar, né? Se vai ser utilizado ou não, tem que zerar a conta do que aconteceu aí nos bastidores para ele ser titular. E o Bruno Henrique dar uma descansadinha, aquela coisa toda, e ficar tudo certo, né? Ainda faria outras mudanças, gostei muito do Oscar Romero ontem. Tô meio espiado ainda com esse esquema com 2 pontas, né? Wesley e Vitinho, né? Não achei boa a entrada do Vitinho, mas também o Vitinho entrou como um lateral, um ala quase. Ontem não dá para fazer muitas análises. Para a gente fechar, quero falar sobre outro centroavante do Inter, né? Estou falando de Fabrício Prado, centroavante de apenas 15 anos do Internacional, que está no radar da Fiorentina, da Itália, tá? O jogador que é frequentemente convocado para a seleção brasileira da sua categoria. Chamou a atenção dos italianos, né, em um desses jogos da seleção, que entraram em contato com o Internacional para levar este atleta para a Itália. Na temporada passada, né, o Fabrício Prado fez 14 gols em 16 jogos na base do Internacional, e o contrato dele com o Inter vai até o final de 2027 com uma multa razoavelmente alta. Mas é aquela coisa, né? É a Europa de olho num centroavante, 15 anos de idade, né? Muito novo, até porque, né, um centroavante que também é promissor é o Ricardo Matias, que hoje, né, está arquivado aí pelo Roger Machado. Tá certo? Então vamos ficar de olho aí. Fabrício Prado, anotem o nome dele e guardem numa caixinha, que eu tenho certeza que a gente vai falar dele aqui em outro momento no canal. Turma, ontem o Sueco me pelou, né, no jogo do Internacional, mas hoje tem Libertadores, tá? Tem Olímpia e Peñarol, tem Bulo e Vélez, Estudiantes e Botafogo, Libertad e São Paulo e Bucaramanga e Fortaleza. Jogos duros hoje na Libertadores, para quem gosta de palpitar, né? Por isso estou apostando hoje na vitória do União Espanhola contra o Fluminense, que vai com o time reserva, apostando na vitória do Vitória contra o Cerro Largo na Copa Sul-Americana, e também vou apostar, gente, nesta vitória do Vélez Sarsfield lá na Colômbia contra o Bulo, tá? Ou melhor, na Venezuela, né? Contra o Santo Antônio, nenhum dos dois, né? Bolívia, Santo Antônio Bulo, que está participando aí pela primeira vez da Libertadores. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Desculpa novamente pela voz, realmente, né? Tô tentando aqui melhorar, né? E já deixo aquele abraço para vocês. A gente se vê. Fui!